tá ao vivo, deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Então hoje é aquela live que eu sempre faço sobre a paciência, baseado no livro da Mary Jane Ryan, é uma coach norte-americana. Então hoje eu vou falar sobre uma história não, um texto dela, né? Sobre a paciência. E ela começa a discorrer sobre a filha dela, né? Que fazia uma semana que a filha dela, o tempo todo, o dia inteiro, perguntava as coisas para ela, né? E chegou num ponto assim que ela ficou estressada, aí ela falou para a filha, por favor, vamos ficar 2 horas, você vai ficar 2 horas sem me pedir nada. Aí a filha olhou para ela e falou, por quê? Ela quis morrer. Aí começou a rir, né, da situação. E aí ela descreve, né, que muitas vezes a gente perde a paciência com o cotidiano das coisas e não pensa na situação abrangente. No caso seria a família, né? Pensar na importância da família. E daí ela começa a explicar. Por que me agastar tanto com a minha filha, né, que está 5 dias sem parar, me perguntando as coisas, será que não dá para eu ter um pouco de paciência? Porque, afinal de contas, ela falando, né, os filhos crescem e é muito curto o tempo que você tem eles perto de você. Aí ela lembra, né, que os filhos dela, os outros 2 filhos dela já estavam grandes e eles logo, quando eles chegam na adolescência e vão crescendo, eles já se interessam por outras coisas, não mais os pais, né? Então ela diz que se você pensar na totalidade da situação, vai ser mais fácil você ter paciência com as coisas menores. E aí ela continuando, ela fala que tinha uma amiga dela que ela fala sobre a paciência, que tudo que ela pegava para aprender, ela pesquisava tudo que tinha a respeito, né? E esse livro, né, ela tava querendo aprender sobre a paciência, ela procurou. Então ela diz que existem milhares de assuntos dizendo para você ter paciência, mas não encontrou muito, quase nada, que te explicasse como desenvolver a paciência. E esse livro dela é exatamente sobre isso. É a aula prática para você desenvolver a paciência. Vamos lembrar algumas coisas que ela já falou. Observando aquela senhorinha que ficou 12 horas sem se mexer no voo de um avião, nem comeu, nem fez nada, guardando as energias. Outra situação, a lei número 6, regra número 6, não se dê tanta importância, né? Quando você estiver estressado, pensa um pouco, o que é você? E pensa, o que seus filhos o que você vai querer que seus filhos lembrem de você? E muitas outras situações que ela propôs ali, que se você entender o que ela está falando e você assimilar, você vai começar a aprender a ter paciência.
Então, nesse texto de hoje, né, ela está falando da precariedade de livros que ensinem você a ter paciência. O que existe, mas não com esse nome, é a meditação, né? A meditação é esse autoconhecimento que ele realmente, se você souber como meditar, e aliás não precisa muito não, né? Se seguir uma das meditações que é 30 minutos em silêncio, você não precisa fazer nada, você precisa só estar presente 30 minutos aqui agora no seu corpo, de olho fechado, 30 minutos. Poucas pessoas vão conseguir fazer isso no primeiro dia. Então comece com 5 minutos, 1 minuto, 2, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Depois de uma semana o seu cérebro começa a ficar em silêncio. Essa é uma das formas, mas não, ela fala, não com esse nome, como aprender a ter paciência. Existe muito pouco sobre isso. E continuando, né, o texto, ela se reporta a uma amiga dela que estava com câncer e ela comentou, sim, aí antes de falar sobre essa amiga, ela falou o seguinte, que ela sempre, quando vai escrever sobre um assunto, ela pergunta muito, porque ela observa os amigos, observa como os amigos se comportam e pergunta muito a respeito do assunto que ela está escrevendo para esses amigos. Então, ela falando, né, que os amigos também tinham que ter paciência com ela e ela com a filha, né, das perguntas que a filha fazia. E daí, depois que ela fala sobre isso, ela fala da amiga dela, né? Ela começou a conversar com os amigos dela para saber como é que eles lidavam com a paciência. E uma dessas amigas estava com câncer e ela falou, olha, todas as coisas são irrelevantes quando você tem que resolver um câncer. Tudo aquilo que eu dava importância, coisas pequenas do cotidiano, não tem mais importância diante dessa batalha que eu estou travando. Né? E ela coloca isso no livro. E aí ela começa a falar sobre o marido, né? Por quê? Ela se perguntando, né? Para que eu vou me irritar quando o meu marido está palitando os dentes na frente das pessoas? Para que eu vou me irritar com ele quando ele não faz aquilo que eu acho que é o certo, fazer de regrinhas sociais? E aí ela reporta para coisa maior. No caso da amiga dela, o que foi o maior? O câncer. A preocupação com o câncer fez ela desenvolver a paciência com as coisas da vida diárias. O marido dela, a filha dela, ela pensou na importância de ter uma filha que ainda precisa dela. Com o marido, ela se reporta à união dos dois. Ela fala, né? Ele é tão carinhoso, ele é tão atencioso, que essas coisas que eu acho ruim, que ele faz, elas ficam com um valor quase insignificante diante de tudo aquilo que ele significa para mim, né? E ela fala, não é que eu não vá pedir para minha filha, ou pedir para ele, ou pedir para outra pessoa que está fazendo algo que está me incomodando, que tem uma certa importância, eu vou pedir, mas eu vou pedir de uma forma amorosa e não reclamando, desesperada, como se aquilo fosse a última coisa mais importante do mundo. E daí eu fiquei pensando, né? Quando eu me casei, né? Quando eu estava casada,
casamento, para mim, a união de ter uma outra pessoa, de eu poder estar bem com essa pessoa, era muito maior que tudo. Eu larguei meu trabalho várias vezes, porque ele não parava no dele, porque ele estava sempre insatisfeito. E eu tinha que seguir, porque ele me sustentava. Por quê? Porque eu não podia ter um emprego, porque cada hora, cada ano eu tinha que estar num lugar, né? Então era tudo em função dele. Porque o casamento para mim era uma coisa maior, que valia a pena eu deixar de lado certas coisas, como minha sobrevivência, já que ele ia, né, me dar sobrevivência. Ele ia me sustentar. Só que a minha ficha foi cair quando eu estava lá no Nordeste. Quem é de São Paulo sabe o quão longe é o Nordeste daqui. O quanto não tem condição de trabalho no Nordeste, principalmente para músico. O quanto é difícil lá, até a nível de saúde. Tudo você tem que procurar em outras cidades vizinhas. E eu larguei os meus vínculos, né? Não deixei de ter os vínculos, mas me afastei de pessoas que poderiam me dar um suporte, se eu precisasse, para ir para um lugar completamente distante. Por quê? Porque em função dele, que era a família que eu dava tanta importância, eu tive que largar tudo para ficar com aquilo que eu supunha que era a minha família. E aí caiu a ficha quando minha mãe, 6 meses depois, ela partiu para o plano espiritual. Ela já tinha uma doença de muitos e muitos anos. E ela já tinha vivido até mais do que o médico supunha que ela iria viver. Então, eu sabia, quando eu fui para lá, eu sabia que eu tinha o risco de acontecer isso. Porque ela estava ruim já, ela tinha doença de Chagas, não tem cura. Até isso, eu relevei, porque eu estava casada, eu tinha que acompanhar. Na época eu pensei assim, se ele for e eu fico, eu nunca vou saber se eu fiz o certo. Porque eu não casei, não está escrito assim, quando você vai com seu marido, você tem que largar pai e mãe, certo? Você não vai abandoná-los, mas você tem que seguir o seu caminho. Para seguir o Cristo, né? A gente tem que seguir, abandonar o quê? Conceitos de família. Às vezes a gente tem que abandonar isso. É isso que quer dizer. Abandonar pai e mãe não é abandonar o ser pai e mãe. É abandonar os vínculos de pai e de mãe protecionistas para você começar a construir uma vida com a sua capacidade. É isso que quer dizer. Então, eu fiz e não me arrependo, mas caiu a ficha. Por quê? O retorno que eu tinha disso era o quê? Uma pessoa desinteressada, ele se tornou muito mais desinteressado, parecia que era assim, bom, homem é assim, né? O homem tem que estar sempre caçando. E quando você já se tornou uma presa fácil, ele se desinteressa. E aí a mulher começa a entrar naquela ladainha de reclamação. Eu não gosto disso. Eu não faço isso, nunca fiz com ninguém, nem com ele. Eu simplesmente fui me fortalecendo inconscientemente por causa do sofrimento, de você se sentir, ter largado tudo, ficou distante de pessoas que podiam te ajudar, ficou distante dos amigos, ficou distante do campo seu de trabalho. Tá certo que lá, chegando lá, eu entrei para a universidade, fui estudar. E ali eu comecei a seguir meu caminho. Mas não porque eu nunca tive essa intenção de me separar, nunca. Mas lá
Foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque o elo que nos unia, que teria que ser a lealdade, que teria que ser os dois darem importância igual para a estrutura que estava se formando, eu dava, eu valorizava, ele não. Isso eu já tinha notado da parte dessa pessoa com a família. Quando você está com uma pessoa, se essa mulher ou esse homem, eles não dão importância para os pais, dificilmente eles vão dar importância para a família. Isso é um fato. Se uma pessoa, vamos supor que seja órfã, não é a mesma coisa, porque ela, por não ter família, ela vai valorizar isso. Agora, tem pessoas que têm a família, mas não valorizam. É uma falha que existe dentro do ser, que ele precisa corrigir. E aí, o que aconteceu? Como que eu notava isso? Eu estava sempre querendo entrar em contato com a minha mãe, estava sempre querendo ir em casa visitar. Quando a outra parte não, a outra parte queria distância da família, da mãe e do pai. Tinha lá suas desavenças, mas era completamente afastado. Eu nunca mais me interessei por pessoas que demonstram isso. Não me interesso por pessoas assim. Por causa disso, porque eu já vivenciei isso. Então, o que aconteceu? Larguei tudo, trabalho, não acho que fiz errado, mas a outra parte não tinha preparo, ela não valorizava esses valores de família, não valorizava. Então, houve a desagregação. Lembrando, e veja só, hein, não são coisas pequenas que eu relevei. Eu relevei a necessidade do meu trabalho, meu autossustento. Eu relevei a necessidade de ter amigos, pessoas conhecidas. Porque quando você sai daqui, você vai morar num lugar que ninguém te conhece, você fica sozinha lá, ninguém vai te dar crédito não, porque não sabe de onde você veio e não conhece a tua família. Essa é a realidade, em qualquer lugar do mundo. Tem países que são mais, as pessoas têm a cabeça mais aberta, mas no fundo é isso que vai acontecer, porque é um problema de raízes. Isso está inserido dentro de nós, para falar a verdade. Então, o que eu quero dizer é que, se você já tem essa estrutura, que os dois valorizam a família de forma igual, nunca nenhum dos dois vai trocar dinheiro, posição social, influência, grau de influência. Nunca nenhum dos dois vai trocar isso por fidelidade, respeito, confiança, sinceridade. Isso são valores que não se trocam por nada. Nem por uma BMW, nem por um Porsche, nem por férias eternas. Esses valores, se você não tiver dentro dessa estrutura e ficar reclamando também com picuinha, né? Ah, porque ele não se cuida, porque palita os dentes na frente dos outros, porque fala palavrão, porque não sei o quê. Se isso é mais importante, você está trocando picuinhas, né? Sempre pensar na estrutura maior. O que ele faz de dedicação, ou ela, o que ela ou ele é fiel na relação e fiel nos seus valores, no que ele ou ela se dedicam para o grupo, no que ele ou ela confiam no outro e tem confiança, autoconfiança. Primeiro é autoconfiança. Não adianta se confiar no outro se você não confia em você, que aí você fica pendurado no outro. Então, é isso que ela fala. As coisas do cotidiano,
deixar a toalha em cima da cama molhada. Você vai pedir, vai continuar pedindo. O filho tomar banho, escovar os dentes, você vai continuar pedindo. Mas não fazer disso um drama que se ninguém te obedece, você fica horrivelmente estressado. Isso é que não pode acontecer. E é isso que ela está chamando atenção. Aí espero que vocês tenham gostado dessas dicas, de sempre pensar no maior, na estrutura maior daquilo, daquelas pequenas coisas que você está ficando sem paciência. Certo? Tenham uma boa semana. Não esqueçam que sempre existe o recurso da meditação e que ontem de madrugada eu ouvi uma coisa tão interessante de um padre falando, né? Ele estava falando sobre o Evangelho. A gente muitas vezes não se deixa amar, não só pelo cônjuge, mas por Deus. Porque a gente fica às vezes, eu sou pecador, eu fiz errado, eu errei, e não consegue conceber um amor superior que como que se fala? Ele não julga, Deus não julga, Ele ama suas criaturas, e nós que nos julgamos e nos afastamos. Então, deixe-se amar, se sinta amado por Deus e por você mesmo, do jeito que você é. E sempre, quando for perder a paciência com picuinhas, lembre-se da estrutura maior pela qual você deseja. E corrija aquilo que você pode, explique pausadamente para outra pessoa. Não precisamos fazer dramas das coisas, mas quando o outro explica para nós o que está acontecendo, se a gente não der importância, a gente está abandonando. Porque o nosso ego, a gente se coloca numa posição aqui, ele está aqui, ele tem que vir até mim. Pronto, isso não é relação, né? Isso é qualquer outra coisa, menos um relacionamento. Então, eu espero que vocês estejam bem e que tenham bastante alegria, paz e felicidade para essa semana, pelo menos. Até o próximo.